Olá pessoal, eu sou o Johnny, estou aqui com o meu canal aqui, os 10% Verdade. Vou estar aqui explicando para vocês o significado dos 10% Verdade, né? Os 10% Verdade é o seguinte, sempre falam, né, que toda história tem 10% verdade e o restante é tudo mentira, né? Então vamos aqui nos concentrar nos 10% que sempre tentam esconder, né, das histórias ou tentam ocultar e ficam assim evitando a conversação, né, desses 10%, porque algumas vezes esses 10% eles revelam coisas no qual os 90% mentira tenta esconder. Então vamos aqui tentar revelar com esses 10%, né? O papo desse vídeo é sobre fé. Esse é o primeiro vídeo sobre fé e vamos aqui tentar, né, explicar sobre a fé. Para começar, a fé, você já nasce com ela. Todo ser humano nasce com a fé. Alguns utilizam, outros não acreditam que tem, né, a fé. Só que, mesmo não acreditando, em alguns momentos da sua própria vida, essas pessoas irão acabar tendo fé. Pode ser em um assalto, pode ser em um sequestro, ou algum quase acidente que não aconteceu porque na hora ela teve fé, né? E vários outros exemplos. Mas vamos aqui nos ater à fé, no sentido religioso, no sentido pura, tal. É assim, fé, ela é neutra. Ela não tem, assim como dizem os religiosos, assim, ela não tem assim, não, fé é só em Deus, fé é só em Jesus, fé é só na Bíblia. Existe uma contestação sobre isso, porque se for fé só em Jesus, os feiticeiros, eles também fazem os seus serviços, né, as suas feitiçarias, com fé. É lógico, porque eles não vão fazer um trabalho, né, de feitiçaria sem que eles acreditem que aquilo vai dar certo, ou que a entidade que o revelou essa feitiçaria não seja uma entidade de confiança que faça aquilo para não dar certo. É quase impossível ele ter aquele trabalho todo, já que ele sabe que não vai dar certo. Se ele fazer sem fé, logicamente pode não dar certo. Então é o seguinte, já que fé ela é neutra, não é só em Jesus, não é só na religião, ela pode ser direcionável, você coloca ela para qualquer lado, seja para o lado bom, seja para o lado mal. Algumas pessoas já me perguntaram, ô Johnny, por que é que aquela pessoa rezou para tal santa e foi curada e tal? E a minha resposta é simples. Existem critérios de fé. A fé ela possui critérios. Existe a fé para salvação e existe a fé para coisas terrenas. Ou seja, são dois critérios que a fé possui. Você pode colocar a fé num celular e começar a crer que este celular vai te curar, que este celular vai fazer você passar no Enem e várias outras coisas terrenas que a fé num celular pode trazer.
Só que é o seguinte, é como eu te falei, você direciona, você pode colocar a fé ou num copo d'água, que fica em cima de uma TV, no qual um bispo ou um pastor está falando que aquela água agora virou santa de uma hora para outra. Se você tiver fé, você vai tomar aquela água, né, agora propriamente santificada por um homem, e você vai acabar sendo curado. Por quê? Foi a água que curou? Foi o homem que santificou a água que curou? Ou foi a sua fé? No caso, seria a sua fé, porque olhando pelo nível racional da coisa, você para observar que o copo não tem poder, a água não tem poder, o homem muito menos tem poder. Mas a sua fé, isso sim tem poder. Entendeu? Então, o que acontece? Para critério de coisas terrenas, como cura, como conseguir ganhos e bens materiais e coisas e tal, no sentido terreno, carnal, nós temos vários exemplos na Escritura. Um dos exemplos é o do centurião, que falou para o Salvador o seguinte: pode dizer ao menos uma palavra que o meu servo será curado. Vamos assistir e vamos ver quem foi que curou o servo do centurião. Se foi Jesus, se foi a fé do centurião, né? Independente em que a fé ela não tem, é você que direciona para onde vai, mas independente em que, vamos ver quem foi que curou, se foi a fé ou se foi Jesus. Vamos ver. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Senhor, ele disse, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam. Vejamos aqui o centurião tentando colocar sobre o Salvador o mérito da futura cura que irá acontecer, no futuro milagre que irá acontecer. Ele está aqui dizendo que se ele disser uma palavra, se ele fazer alguma ação, se ele fazer alguma coisa, o servo dele seria curado. Ele está atribuindo a cura, o mérito da cura, o mérito do milagre ao Salvador. Mas vamos ver mais para frente o Salvador dizendo se o mérito da cura é dele ou da fé do centurião que o seu servo seria curado. Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá.
percebemos aqui que Jesus, no caso aí o Salvador, né, o Messias, ele disse que assim como você creu, acontecerá. Ou seja, de acordo a sua fé, acontecerá. No caso, o centurião tentou pôr sobre o Filho do Criador o mérito da cura, mas o Criador pôs sobre a fé dele o mérito da cura. Vejamos agora outro exemplo. O exemplo da mulher que tinha hemorragia. Esse exemplo da mulher que tinha uma hemorragia é um tanto curioso, por quê? Porque ela simplesmente já vinha passado por vários médicos e ainda não tinha se resolvido o seu problema de uma forte hemorragia. No caso, a mulher dizia a si mesma: se eu tocar na veste, eu serei curada. No caso, na veste do Filho do Criador. E aí acontece o seguinte: a mulher toca na veste, né? E aí acontece algumas coisas mais para frente. Jesus conversa com ela, no caso o Filho do Criador conversa com ela, e aí ela fica curada. Mas vamos ver mais uma vez. No caso, a mulher estava pondo agora a atribuição do milagre à veste. Não era nem mais como um centurião. Era a atribuição que o centurião pôs a atribuição ao Salvador. E a mulher estava pondo a atribuição da cura na veste do Salvador. Sabemos nós, pelo meio racional, que veste não tem poder para curar ninguém, né? O Salvador sim, isso é indiscutível, mas a veste não. Só que vamos descobrir agora, né, que existem três forças no universo. É a força do Criador, a força maligna e a força da fé. No caso, vamos ver aqui agora o próprio Salvador, mais uma vez, dizendo a que atribuição foi dada à cura que acabou de acontecer. Vejamos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia chegou por trás dele e tocou na borda de seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha. A sua fé a curou. Pois é, mais uma vez, nós vemos aqui o Salvador, aqui interpretado por um ator, mas no que diz as Escrituras aqui, ele atribuindo a cura que acabou de acontecer, não à veste, né, ou seja, o manto, como foi dito, não a ele, mas sim à fé. Ele disse que a tua fé o curou. Ou seja, é uma forma de nós determinarmos por esses dois exemplos que existem mais exemplos no qual o Criador curou e disse que não foi ele, foi a fé das pessoas, as pessoas que creram que iria acontecer. Então, ele está atribuindo a cura à fé das pessoas, não em vestes, não em materiais, coisas que são palpáveis. Então vejamos aqui. Vou deixar agora para o próximo vídeo. Espero que tenha esclarecido aqui a vocês. E aí um abraço, vamos para o próximo vídeo.